E aí ele vai ajudar a entender se faz sentido ter outras temporadas ou não, né? Sim, Dependendo como performou a primeira. Então a gente consegue dar esse input aí para as áreas de negócio e Ou conteúdo. seja, se você assistir alguma série da Globoplay que não foi renovada, já sabe a quem culpar. Sabe como é que a gente aqui, réis mortais, sabe que a Globo tem uma área de dados robusta? Porque são poucas as empresas, principalmente em jornalismo, que tem um database bom. E aí, quando você vai ver o jornalismo da Globo, porra, você fala, cara, fizeram um gráfico interessante, né? Decente, dá pra gente entender. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo. Você pode estar assistindo esse podcast aqui ou na Globoplay. Tô brincando. A gente vai falar hoje sobre a área de dados da Globoplay. Como sempre, ao meu lado, ele, o Diamante Negro da Analytics. Desculpa qualquer coisa, tá, gente? Fiquei Vai sabendo ser assim o dia todo. que vão fazer documentário seu na Globoplay. Vai. De São João pro mundo. Vai. Eu fiquei sabendo, igual o Ronaldo. Teve um documentário do Ronaldo da Xuxa. Eles estão caçando mais astros pra ter documentário. Sim. Aí eu indiquei teu lá. Aí. Tem Tá. história, eu acho. Diamante Negro do Analytics. De São João para o mundo. Tá bom. Tu vai topar, não? Não assino. Não assino, não. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a área de dados da Globoplay. Estamos aqui com Roberta e Daniele. Para quem não sabe, a Roberta esteve no Summit. Mas quem estaria no Summit era a Daniele. E aí, Roberta representou muito bem. Agora, Roberta e Daniele, ambas juntas aqui, pronto. Para matar essa vontade, para sanar essa vontade aí da gente ter Globoplay em peso aqui. Boa? Eu vou pedir para você apresentar primeiro, Dani, e depois Roberta. Muito obrigado por estarem aqui, para a gente poder falar um pouquinho sobre como funciona a área de dados, ter esse maior streaming do nosso país. Boa. Muito obrigada, para começar, né, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês também. Bom, sou Dani Pireda, conhecida como Dani Pireda, né? Estou na Globo, como eu falei, há 17 anos. E é muito legal estar aqui para contar um pouco dessa minha paixão ali com dados, né? Então, hoje eu sou a gerente de inteligência Globoplay e vendas de D2C. Herdei recentemente essa ponta do Globoplay, que era da Roberta, né? Agora ela é minha cliente. Ela foi para outra área, mas ela conhece bem ainda. E a gente É bom, troca né? bastante Dá uma figurinha. aliviada, né? Com certeza. Enfim, desses 17 anos, obviamente, nem tudo é no Globoplay mesmo, porque o produto só tem ali 8 anos nessa estrutura que a gente conhece, nesse formato que a gente conhece hoje, tá? Bom, o que a gente cuida? Na parte que era de inteligência Globoplay, a gente tem toda a análise de performance dos conteúdos do Globoplay, o nível básico ali, Brasil, né? A gente também olha para os conteúdos ali do Mais Canais e também do Globoplay Internacional, né? Que é uma ponta que a gente acompanha ali a performance. Já a outra ponta que eu tinha, né? Que era de vendas e agora eu estou acumulando, a gente olha toda a venda de D2C, né? Que é a venda ali direta para o nosso consumidor. Né? E aí eu olho não só o Globoplay, mas todos os produtos digitais. Então, estou falando de Premiere, Telecine, Cartola, Combate e também os nossos parceiros ali de conteúdo. Então, a gente faz todo acompanhando as performances desses produtos. E a ideia foi justamente unir a Globoplay com vendas para a gente ter uma visão ali mais holística do nosso cliente. Né? E eu sim consegui olhar de ponta a ponta. Então, desde lá do como ele converte, como ele consumo dele no logado free, como que é a conversão, como que ele se comporta ali no engajamento e, por fim, qual é o ciclo dele ali de pagamento, né? E a retenção do produto. Pô, tem pouco trabalho, né? Pouquinho. Eu vou dar um spoiler uma depois. jornada longa. Sim. Então, é bem amplo e agora a gente consegue ter essa visão bem 360 mesmo do nosso cliente. Boa, seja bem-vinda. Muito obrigado você por ter aceitado trocar essa ideia com a gente. Por favor, Roberto, se apresenta pra galera aí. Galera deve ter... Uma boa galera daqui consome nosso conteúdo, tá? Mas tá no Prime, é assinante, deve ter te assistido lá fechar o Summit. Foi a última palestra do Summit. Fechamento. Fechamento. Pô, a gente fechou simplesmente o nosso evento, o maior evento de analytics do Brasil. Com quem? Com o streaming maior do nosso país. Soube que foi um super sucesso. Sim, eu fiquei sabendo, inclusive, que ano que vem vai ser tipo Web Summit, vai ser também transmitido na Globoplay. Será que o Eric Bretas está ouvindo isso? Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada, muito obrigada, Gustavo e Luciano. Assim, a gente que agradece. Sou sempre muito bem recebida por vocês. Obrigado. Foi uma experiência incrível estar na Analytics Summit.
Obrigada, Dani, pelo convite. E aí eu estou retribuindo até o convite para ela estar aqui. Eu acho que essa parceria aqui, ela vai existir para a vida. Eu acho que foi uma construção aí ao longo da minha chegada na Globo nos últimos 2 anos. E agora eu, como cliente, perturbo um pouco mais a Dani. Mas a gente acaba construindo muita coisa junto, então isso é muito legal. E, bom, como eu falei, estou há 2 anos na Globo. A minha carreira antes da Globo foi muito em empresas de telecom. E tem uma história interessante nessa minha jornada, porque eu não comecei minha carreira em analytics, né? Acho A que minha quase carreira, assim, ninguém, zero. Nem acho que não tinha tanto peso, né, o Deve ser, analytics pra alguém quanto tem falar que hoje. começou a carreira na deve ter 23 anos. Nesses 17 eu sempre estive como dados, Como tá? dados, né? Como dado, então boa, tá boa. bom, Isso é ó. bom. Isso é bom. Mas eu nunca imaginei estar em analytics, né? Isso que era... Eu não vou nem contar que realmente eu estudava para passar em medicina. Mas fora isso, eu tive uma graduação em marketing, mas a minha minha formação sempre foi muito qualidade de projetos. Não. Então acabou que depois da minha formação, eu fiz marketing, comunicação pós, tenho certificações em projetos, tenho 2 certificações em projetos, e sou editora líder da qualidade. Então, acho que eu fui muito para esse lugar do processo, da qualidade, e isso foi me levando até um espaço de, como é que eu posso dizer? Estar sempre tentando resolver as coisas, né? Me traz até para pro lugar onde eu estou hoje, né? Para a posição que eu tenho hoje ali na Globo de importância ali nas soluções de venda e cobrança do B2C, que é a área que hoje eu lidero. E a minha passagem por dados também foi nesse lugar, né, de você trazer um olhar um pouco mais de negócio, de trazer, a gente falou muito isso lá no Analytics Summit também, né? O que falta ali, né? Eu não tenho uma formação em matemática, não tenho formação em estatística, não tenho formação em tecnologia. A Dani já tem toda essa construção, né, da carreira dela, mas a minha passagem não foi difícil, né? Foi uma passagem, eu não vou dizer que... Vou até trocar essa palavra, porque não é uma passagem, né? A minha jornada ali, que começou e nunca vai terminar, porque agora a gente tem no sangue, dados no sangue, veio para me formar, para formar a profissional que é hoje, né? Então, eu digo que hoje o peso ali e a experiência e o know-how que dados me trouxe me deu muito conhecimento para estar hoje aqui, né, nessa posição atual lá de soluções de venda e cobrança. Então, lidero essa área. Lá a gente tem essas 2 gerências de soluções de venda e soluções de cobrança, de todos os produtos digitais. É uma diretoria que a gente faz parte, então é importante a gente falar sobre isso, porque isso fala um pouco de como é a estrutura também, né? Então, a gente está falando aqui dos produtos digitais ali da Globo, então a gente está falando do Globoplay, mas a gente também abraça ali o pedacinho dos demais produtos digitais, que é o G-Show, o G1, o GE, a gente estava falando um pouquinho agora, Premiere. Telecine, né? Então, eles também embarcam ali na nossa plataforma. Os produtos vendáveis, eu acabo que eu estou diretamente ligado, e a gente tem também áreas de inteligência que cuidam desses outros produtos, né? Não, e a Globoplay tá em casa aqui com a gente, porque... Já vou dar spoiler. Falei que ia dar spoiler, vai ter a galera me matando agora. Porque a gente tem vocês 2 aqui com a gente, falando aqui agora nesse podcast. O Roberto já esteve no Summit, o João Rébola já esteve na nossa mentoria. É o meu... O João trabalha com o João Rébola vai fazer o curso de BigQuery para nossa plataforma do Prime. Ai, que Entendi o spoiler que você... Entendeu? Entendeu o spoiler? Entendi. Vai ter um curso de BigQuery com o GA4 que será feito com o senhor João Rébola, que toda hora consulta o BigQuery para ver esse volume de dados de vocês João aqui. João Rébola está no meu favorito. Aí, olha aí. Eu não queria dizer olha não, aí. né? Então o João tem que Ele ouvir fica esse muito orgulhoso, podcast. com certeza, de ouvir. Ele tá Tem várias maluco. dicas. Ele tá maluco já pra gravar. Já dei spoiler pra galera ficar doida pra mostrar que o Globoplay tem em casa. Uhum. E eu sou consumidor, né? Tava falando antes aqui. Eu já cancelei minha TV. Eu tenho Globoplay, mais canais ao vivo, mas todos o restante lá, Premiere, a porra toda, eu não tenho mais TV pra assinatura. Tem a Globoplay como o meu canal direto ali, só entra na minha TV, liga o Globoplay, vambora. Eu assisto Sport TV. Só a TV tem um botãozinho porra, Globoplay, não tem? Tem. Controle. Tem. Isso. É a onda, né?
Porque aí, fora isso, a única coisa que eu assisto aos streams e NBA, pô. Porque a NBA eu tenho NBA pela Vivo, né? Pela Vivo do telefone. Mas fora isso, é Globoplay direto. Já não tem mais TV, meu irmão. Olha aí. Eu já não tenho mais TV. já Você tenho tem muito bastante- tempo, é. Muito tempo. Mas- Bastante tempo que eu parei. Comecei com o YouTube. Eu tenho assinado a Globoplay também, mas o motim da minha família pra Globoplay é muito o Big Brother. Então, a galera Brother. vai em massa. Big jura? Brother. Imagina, porque E vou aí te falar, 77 É câmeras, nosso né? carnaval. Eu imagino, pô. Eu imagino. A minha Eu principal imagino. dúvida, inclusive, é em cima disso, né? Porque. Vamos perguntar já já. Tá. Antes, vamos começar a antecipar pauta nessa porra aqui, não. Mas antes da gente começar, acho que seria legal vocês falarem um pouquinho sobre a divisão de como é essa área de dados. Porque a gente tá falando aqui, dados na Globoplay. Mas a Globo em si tem dados de 70 milhões de áreas. E acho que seria legal vocês iniciarem um papo aqui contextualizando um pouco como é essa área de dados aqui da Globoplay. E a gente vai debatendo sobre isso, até o Luciano tirar a dúvida dele de qual o impacto do Big Brother pro mundo, como é pra família dele. Não, História, hein? Não, é mais pro volume É, de então, conversa. Assunto legal a gente deixa É, pro final, né? Isso. Fechou. Qual o impacto do Big Tá. Brother para assinantes da Globoplay? Porque lá em casa, A minha família é muito porra. Ai, ai. Gente, vou começar a falar aqui até pedindo a anuência ali da Dani, porque eu acho que tem uma questão bem interessante que fala um pouco desse lugar que eu estava comentando antes, que é a gente, na verdade, ter uma empresa voltada para dados, você não ter áreas de dados centralizadas. Então, a gente tem dois pilares praticamente de Uhum. áreas de dados. A gente tem o pilar de tecnologia e o pilar de negócio de dados, né? Então, o pilar de negócio são as inteligências. E o pilar de tecnologia, a parte de Big Data, a parte uma parte forte de ciência de dados ligados à construção Uhum. do produto, né? As inteligências, elas estão alocadas nos produtos. Então, a gente tem a inteligência lá dos estúdios Globo, a gente tem a inteligência da TV Globo, a gente tem inteligência de pesquisa, né? Porque a gente também tem uma área dedicada à pesquisa, a gente tem uma inteligência voltada para os anunciantes, que é comercial, que a gente tem essa troca que é essencial, um dos nossos maiores pilares ali também como empresa. Até um salve pros meus amigos do Globo Ads aí, que a gente faz o já deles lá, viu? Porra, estamos cientes de tudo, rapaz. Falei que a gente tá em casa? E a gente tem, enfim, as outras inteligências ali fora do ambiente de produtos digitais e canais pagos, que é a nossa diretoria, né, que nos abraça aqui, e a inteligência dentro dos produtos digitais, como eu comentei, e dos produtos dos canais da Pay TV, né, que a gente estava falando um pouquinho aqui. E aí tem cada núcleo. A Dani ali vai falar um pouco da estrutura do Globoplay, então ela abraça ali toda a parte da inteligência do Globoplay, mas tem os nossos pares ali em inteligência de publish, são os outros produtos digitais, né? G-Show é um deles, que embarca boa parte ali do editorial do BBB, né? O G1, a parte de notícias, GE também tem uma inteligência do esporte, tem uma inteligência dedicada ao esporte, né? Que é um dos grandes produtos que a gente tem na casa, uma Pay TV também, enfim. Então, um pilar muito forte de inteligência alocado nos produtos. E estar diretamente com os produtos, né? Tá próximo, entender a estratégia do negócio, tá ali. E tem uma parte de tecnologia que aí já é mais estruturação mesmo, né? A gente tem uma área responsável ali por toda a gestão da nossa nuvem, todas as soluções de tecnologia, construção, que a gente não trabalha sem eles, né, Sim, gente? claro. A gente não tem como fazer toda a construção de informação se eles não derem uma estrutura mínima para a gente poder trabalhar, né? E o volume de vocês faz com que Absurdo, qualquer cloud quebre, né? Tá maluco. A Não, gente estava conversando, inclusive, com nosso amigo Caio Tramontina, e ele fala, né, que Itaú, essas big techs, no geral, acabam tendo o poder de quebrar cloud, né? Então, pô, É. se eu chegar e jogar todo o meu tráfego, ou se eu jogar todos os eventos que eu quero É coletar, muito dado. enviando para essa estrutura aqui, eu posso quebrar essa A plataforma. gente estava falando de BBB. A Nossa. estrutura que existe para Nossa suportar um Senhora. BBB, votação, é uma estrutura muito robusta. Se pra conseguir. quiserem dar spoiler no final do podcast E nem também. somos ilesos, já passamos problemas da gente ter problema na plataforma, né, Dani? Sim. Por conta de volumetria de dados, assim.
Então, Quantos e a gente votos por minuto, por é segundo, é surreal. gigantesco. Cara, isso é muito doido. E a gente fortaleceu nos últimos 2 anos a nossa estrutura tecnológica de dados. Foi uma parceria muito grande com o Google Cloud também, então eh, isso traz muito mais conforto para a gente em relação à consistência dos dados, né, a integridade dos dados. A gente começou um movimento muito forte de data quality, então a gente precisa de tecnologia onde estão os engenheiros ali atuando. Então isso é muito importante, E sabe né? como é que a gente aqui, réis mortais, sabe que a Globo tem uma área de dados robusta? Porque são poucas as empresas, principalmente em jornalismo, que tem um database bom. E aí, quando você vai ver o jornalismo da Globo, porra, você fala, cara, fizeram um gráfico interessante, né? Decente, dá pra gente entender que é um gráfico que não é um verde no verde do outro verde. Pensar no seu público-alvo, Mas né? a visualização de dados, quando você vê, pô, eu digo até vamos dizer aqui, da política da eleição do ano passado, né? Quando eu abria lá o central das eleições, tem alguém de visualização de dados por trás trabalhando muito bem, porque dá para entender o gráfico. Dá para entender muito bem. E aí você corta para uma outra emissora e fala, com certeza não tem ninguém. Não tem esse Porque, suporte. porra, não é possível. Pegaram um clipart, tá ligado? E botaram aqui dentro dessa porra. É um desafio Vermelho grande no de vermelho X, para falar de bom. É horrível. Bom, explicando então especificamente a minha área, né, de inteligência, Globoplay e vendas, eu estou estruturada em 4 coordenações, né? Então, uma delas está focada ali nessa performance do Globoplay, tentando realmente entender consumo, engajamento, probabilidade de churn, né? Que é ali quanto na minha base está saindo mês a mês. Eu tenho uma segunda área que está focada em atender a nossa área de negócios ali de publicidade, então a Uhum. gente faz as estimativas de determinados lançamentos para apoiar ali os planos comerciais que a gente vai colocar na rua, né? Então essa área está focada muito fortemente em publicidade e também parcerias, acompanhando essas parcerias que a gente traz aqui de conteúdo que vão somando ali a relevância do produto, Uhum. né? Quando a gente traz ali alguns combos com essas parcerias de conteúdo. Tem uma área do João Rébola, que é exatamente uma área de relatoria. Então, todos os 10 é a área ali que brilha o DataVis, né? Então, tem que estar tudo muito bem Meu intuitivo. melhor amigo. Então, criando, e também, ao mesmo tempo, tendo o desafio de levar a autonomia, principalmente ali para a área da beta, e de todas as equipes que vão consumir aqueles dados para tirar os insights. Então, precisa estar tudo muito bem estruturado, validado, né, com data quality, e de forma intuitiva também, né? Então, esse é o desafio ali de ter essa camada de relatoria e os reportes diários, né? A gente está falando aqui não só do Globoplay, mas de todos os produtos. Então, todos os heads ali recebem diariamente a performance do seu produto. Quanto vendeu, quanto cancelou, qual é a movimentação de base. Então, tudo isso a gente acompanha ali dia a dia, um termômetro bem quente para fazer esse acompanhamento diário, tá? Então, já que eu tenho tudo estruturado, tenho uma equipe ali de análise de dados, cientistas de dados, tem uma área que é focada em pensar em inovação, que é uma área voltada para insights mesmo, né? Então, vamos olhar o preditivo. Então, a gente está olhando ali, mergulhando, tem vários especialistas, digamos assim, em cada um dos nossos principais temas, né? Então, tem especialista do churn, tem especialista que vai pensar no self-care, a gente precisa tratar bem o cliente, então tudo que chega ali a gente precisa acompanhar e entender o que ele está dizendo, quanto ele está satisfeito, quanto não está. Então, a gente também pensa ali no self-care e pensando também um pouco no conteúdo, na recomendação, como que eu defino um score de um assinante, como que eu vou recomendar produtos para ele, entendendo que ele é um logado free, como que eu apoio, que conteúdos são esses que vão fazer ele converter. Então, a gente tem ali uma área muito Chega focada. aos dados que são coletados ali, gerar as necessidades de quais conteúdos precisam estar na plataforma? Por exemplo, tipo, existem novelas baseadas em dados, sacou? Ele já antecipou aqui, né? A Desculpa. pergunta. Ele sempre te atropela, tranquilo, assim. é mais ou sabe? menos, cara. Ele é ansioso, entendeu? Aí ele sabe que tá na pauta, mas ele já, porra, vambora. Perguntar logo agora que é o momento. Eu tô aqui, tô nervoso, quero Agora mesmo saber. ele pergunta Ele do já BBB quer chegar. de novo. É que ele já quer chegar no Big Brother, entendeu? Já quer chegar Não, logo. quero não. Já pode responder essa daí. Tô gastando. Não, sim, a gente consegue contribuir muito com o dia a dia, né? Então, a cada publicação,
a cada conteúdo, né, que é publicado, tem ali uma curva de maturação, né? Publiquei, ele vai ficar ali 30 dias, a gente vai acompanhando como é o desempenho. Pô. Então, fechou isso, a gente faz ali um diagnóstico, um raio-x daquele conteúdo. Então, com várias perguntas, né? Performou bem? Tive taxa de completude? Como que foi isso aqui? A quantidade de Ai, é episódios tão foi legal, adequada, gente. né? Então, a gente consegue construir ali várias hipóteses e vai trabalhando conteúdo a conteúdo para ver o que faz sentido. Inclusive, um dos estudos até ajudou ali na Eu ia definição falar agora. de publicação. É. Faz sentido publicar tudo em binge watching, né? Ou seja, tudo de uma vez, né? Isso não funciona nem para aquisição nem para retenção, porque o cara vai embora rápido, né? E quando a gente pensa ali em publicação em flights, que eu vou divulgando semanalmente alguns episódios, a gente vê que funciona muito bem para retenção. Eu vou falar pra você aqui, vou fazer uma pergunta aqui em cima do que o Luciano falou, né? E vou falar uma parada que a gente falou pro João, que é engraçado. Eu queria que vocês contassem pra galera que tá ouvindo aqui o case que a área de dados apoiou na produção, no licenciamento de conteúdo, com base em dados da Globoplay, que eu sei que existem, se vocês puderem trazer pra cá. Mas quando você fala esse negócio de lançar o conteúdo de vez em quando e tal, a gente tinha um programa que a gente não tem mais dentro do Métricas House Prime, nossa plataforma de ensino, que era o MB Responde. E aí, o que a gente fazia nesse MB Responde? A gente pegava as dúvidas dos nossos alunos e uma vez por semana, Luciano, na quinta-feira, a gente sentava, lia todas as dúvidas dos alunos respondendo a eles em vídeo e depois, na sexta-feira, ficava disponível para a galera. E aí, a gente fazia isso uma vez por mês, passou a fazer quinzenal, passou a fazer semanal. Qual foi o motivo da gente deixar de ser mensal para quinzenal ou semanal? Foi um pouco do que a gente estudou na Globoplay. Quando a gente viu na Globoplay a forma como vocês lançavam o conteúdo, eu falei, cara, por trás existe uma lógica disso. Pensa comigo, se eu tenho um cancelamento de 7 dias e eu demoro 7 dias para responder a pessoa, no mínimo, se ela quiser saber a dúvida dela respondida, ela já não deveria churn para mim. Tá bom. Ela já não vira churn pra mim, porque ela vai esperar 7 dias, a dúvida dela ser respondida em vídeo pela gente, ela já não vira churn. Hoje, a gente tem outras coisas que fazem a pessoa dar menos churn e tal. A gente não tem mais esse produto que a MB Responde, mas essa foi uma das ideias. E outra, cobravam muito a gente de ter um curso de Google Analytics 4. Foi um curso que a gente lançou no passado e que talvez no momento que a galera tá ouvindo aqui esse podcast, já relançamos ele com outro formato também. Quando a gente lançou um curso, na hora que a gente falou que ia lançar o curso, a gente fez uma brincadeira no estilo plantão, sabe? Brincando, eu e o Luciano de jornalista falando, ouvimos os populares, após pedidos dos populares, finalmente será lançado o curso de A4 e tal. A gente fez a brincadeira dessa e aí, enxurrada de gente assinando. A gente tinha o conteúdo todo pronto. E a gente só lançou ele, módulo a módulo, a cada 15 dias. E a cada 15 dias, para lançar o módulo 2, a gente fazia uma aula ao vivo, recapitulando tudo no módulo 1. Aí lançava o módulo 2. Aí, 15 dias, a gente fazia uma aula ao vivo, lançava o módulo 3. Qual foi o motivo? Como aquela era a nossa grande aposta de produto, lançar tudo de uma vez e a pessoa consumir tudo de uma vez, ela podia depois dar churn pra gente, que ela consumiu o conteúdo todo. Então, para justamente pegar aquele canhão que foi a quantidade de pessoas que queriam um curso. A gente vai lançar tudo, a gente de novo usou o que a gente aprendeu na estratégia de conteúdo de vocês. Exato, para ir soltando sozinho. Então, acho que além da gente trazer esse bench para vocês, é legal pra galera que tá ouvindo ver que a Globoplay é um streaming de conteúdo, a gente é de ensino, e a gente bebeu dessa fonte para fazer uma estratégia pra gente que super funcionou. E acho que é legal trazer isso porque a galera às vezes fica só olhando um outro concorrente ou um concorrente indireto para se basear. E, cara, tem gente que sabe muito mais de churn e de assinatura e de ativação de assinantes do que eu, que é quem tem 1 zilhão de assinantes ali. É só olhar o que a galera tá fazendo e vendo como é que eu posso fazer parecido, né? Então... E a gente está falando de uma motivação comercial nesse caso, né? Mas é importante a gente, nesse movimento das decisões de dados, não considerar só o comercial. Perfeito, exato. Por quê? Porque muitas das vezes, aí vou pegar o seu exemplo da educação, que foi bem interessante, né? Você dá o time do seu usuário entender, assimilar, aprender, talvez estudar, até, beleza, agora faz sentido eu soltar um próximo módulo para ela não se atropelar, porque às vezes ela vai ter todo o conteúdo lá, será que eu tenho que assistir todos os dias? Será que eu tenho... Então tem também aquele lugar do sentimento, da emoção, da assimilação. Aí no caso do Globoplay Conteúdo a gente mexe muito com isso. Então é um lugar da expectativa, porque a gente, na verdade,
não vende só a informação, né? A gente não fala isso, vendemos o conteúdo, ou vendemos a informação. A gente vende a emoção, a gente vende, né, o lugar mesmo de uma história, Sim. né? É Quando a gente identificação com o povo Cara, brasileiro, E se você né? for pegar, a gente tá falando do Globoplay, mas se você for pegar, por exemplo, a Star Plus, qual a série maior deles agora? Only Murders in the Building, sai toda semana. Aí você pega a Disney. Qual a maior motivação da Disney agora? São as séries, por exemplo, sei lá, do Baby Yoda. É um episódio por semana. Aí você corta isso, vai pra HBO. A HBO tem a série do Lakers, um episódio por semana. Quando você pega o maior canhão de aposta daquele produto, você não libera tudo de uma vez. Você pega Netflix, Stranger Things, não sai tudo junto. Então você vai vendo, todo mundo tem essa regra. Por que a gente vai reinventar, porra? Vamos E você lançar. gera buzz, você Exato. gera uma conversa em cima do Exato. conteúdo, E nesse você meio mantém tempo, esse conteúdo você- ativo, né? Você Perfeito. consegue ir apresentando outros conteúdos, Exato. né? Pô, e pra gente, além da estratégia de churn, naquele momento específico, existia uma segunda estratégia. Não que a ferramenta do GA4 hoje não seja beta, mas naquela ocasião ela era beta pra caralho. Então, a gente lançar um curso inteiro pela chance da gente semana que vem tá refazendo alguma aula porque mudou, era absurdo. Então, justamente para não se precaver nisso, em cima do canhão que a gente estava tendo ali de muita assinatura, a gente foi lançando semanal e, putz, mudou esse relatório. Então, quando lançar o módulo 3, a gente já lançou atual, porque a gente já mudou. Agora a ferramenta é mais Tá estável. vendo? Ainda tem Agora a isso. ferramenta tá mais estável. Então, o curso que a gente vai lançar agora em outubro, né, que a gente lançou em outubro, né, ou vai lançar, dependendo do momento que sair aqui, ele sai inteiro. E aí sai renovado e tal. Mas acho que é um case interessante. E eu queria que vocês falassem pra galera sobre como o apoio de dados também trouxe cases de licenciamento de produto, de produção, de conteúdo dentro da Globoplay. Como é que foi isso? Porque eu sei que existem cases, o Roberto até falou de um ou outro lá no Summit, e acho que seria legal pra elucidar a cabeça da galera, mas a gente vai dar uma moral pra vocês antes, viu? Vocês Antes, desbloquearam, né? é. Elas mereceram, né? Vocês mereceram, vocês desbloquearam, vocês não estavam ligadas, mas vocês vão ganhar mimos. Pô, a gente não dá mole, olha né? só. Olha aí, ó. E é mimo, e ó, é recheado, tá? Nossa. Gente. Ó, é recheado, Muito tá? obrigada. Aí dentro tem Será que é meu muita coisa. bonequinho, enfim? Ó, será que é o bonequinho? Não sei. Mas tem Ó. coisa exclusiva aí, ó. Tem Opa, camisa menos a X Mardade, né? beleza. Ela queria o Funko. Ah, tá. Meu Funko. Tem a camisa menos a X Mardade, tem o Eu amo isso café daqui, né, gente? do Uau. Coffee Mais, do nosso patrocinador. Que máximo. Mas os patrocinadores a gente... Gente, Aí. essa frase pra mim. Ah, e essa daí, Esse então, aqui é esse surpresa, daí é esse. é uma parada que ninguém tem. Não tem mesmo. Só tem quem a gente dá ou quem fez o nosso programa de mentoria. Olha essa caneca. Antifígio social, que máximo. Anti-achismo Social Club. Relaxa que dos patrocinadores a gente Ai, fala eu depois, né? amei. Também amei. Muito obrigada. Os patrocinadores a gente fala depois dos reclames do Plim Plim. Mas a gente... Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Mas esse menos achismo, mais dados. É pra muito mim, bom, né? Define muita coisa. Não, né? e esse slogan foi criado pelo Luciano muitos anos atrás. E aí um monte de gente começou a roubar esse slogan da gente. O que a gente fez? Meu livro, que sai em novembro desse ano, chama-se Menos Achismo Mais Dados. Pronto. Eu já tô na fila pra esse livro. Não, aí, relaxa. hein? Eu vi. Agora, quem que falar de Menos Achismo Mais Dados no mercado brasileiro, tá quebrando a gente, Agora porque eu tem vou um pesquisar, livro com esse pode ir, nome. agora Pronto. Pode pedir. O INPI não Royalties. deixa a gente registrar slogan, né? Teve que registrar um É. livro. Tá bom, tá Pra bom. ninguém roubar a gente. Aí eu faço isso com o de Tag Manager. É, agora. Eu boto anti-achismo do clube. Pra ninguém Mas você roubar sabe mais. que eu brincava muito com o meu time, que eu tenho um analista de dados, que às vezes ele falava assim, olha, eu tenho a sensação que esse conteúdo vai gerar tanto, né? A gente tinha as projeções, mas a gente sempre Uhum. trocava uma ideia, assim, mas eu não sei, eu tenho uma percepção pessoal disso aqui e tal, a gente ficava trocando. E às vezes ele acertava os números, Filha da assim. puta. Que nem o modelo, a gente rodava os modelos aqui e ele acertava os números. Aí eu falava assim, então, de acordo com a X, Nada Por de quê? sentimento. Isso É, muito aí- relevante. isso tudo tem um conhecimento. Isso É o- tudo tem uma feeling. pesquisa de É o mercado. feeling, é o meu feeling driven. feeling. Só não pode ser É o empresa, né? feeling driven, Tem empresa que é C-level driven, pô. Então... Mas conta pra gente os cases aí que vocês já tiveram sobre os dados apoiando licenciamento, produção de conteúdo. Acho que são Uhum. cases bem relevantes que fogem um pouquinho à cabeça da galera aqui. A gente tem tanto no pós, né? Então, uma vez que tenho ali os conteúdos, eu consigo fazer esse raio-x, como a gente já falou.
E aí ele vai ajudar a entender se faz sentido ter outras temporadas ou não, né? Isso é muito irado. Dependendo como performou a primeira, então a gente consegue dar esse input aí para as áreas de negócio e Ou conteúdo. seja, se você assistir alguma série da Globoplay que não foi renovada, já sabe a quem culpar. Sim, sim, sim. A gente dá boas orientações. Bom. Com certeza. E a gente também atua ali no instantâneo, né? Então, aqui um exemplo de um case. E aí a gente tenta pegar ali o factual. Então, posso trazer aqui o exemplo do case lá da Carol Conká, do documentário, em que o programa estava super quente, né? Então, a gente viu que tinha uma oportunidade de fazer algo ali com aquela temática, correu-se para fazer, né? E quando saiu, estava ainda muito em evidência o BBB e foi um super sucesso. Né? Então, esse time também foi super bem casado, sabe? Porque você falou dela na hora, já me bota no paredão. E fazia sentido, Ah, né? Fazia sentido a exploração do assunto. Aí entra a questão dos vários temas, não é só o comercial. Fazia sentido para conscientização, né? Para aproximar o público ali do tema que estava na questão toda. Então, é esse factual, né? Que é importante a gente aproveitar como como uma empresa de comunicação ali, que né? tem também uma obrigação de abraçar algumas causas, né? Então era importante falar sobre aquilo naquele Acho que eu vejo momento. um exemplo também que um monte de gente fez, foi do Johnny Depp também, não rolou? Um monte de gente fez aí o negócio do Johnny Depp, Da audiência da audiência dele? dele. Rolou umas séries documentais sobre a audiência do Johnny Depp no momento que tava rolando a audiência. Ou seja, semanalmente tinha episódio. Da Boate saíram Kiss, documentários. A gente lançou um também, a época, né? Que fez o tempo fez um ano, né, Dani? O documentário da Xuxa saiu no aniversário dela, não foi isso? O documentário da Xuxa. Tem os momentos. Tem os momentos. E isso que a Dani falou é até importante, porque em muitos momentos você perde esse timing do factual, digamos assim, você perde o time ali do momento do assunto, a performance é bem Pode ser um diferente. fiasco. Pode ser um fracasso. Soltar Carol Conká depois. E notícia ruim também é notícia, né? Eu falava isso muito pro time. Ai, mas o conteúdo não foi tão bom. Né? Às vezes um conteúdo... notícia ruim também é notícia. Então, porque a gente sempre acha que o outro, às vezes um diretor, um produtor, ele está esperando a notícia boa, mas é importante a gente dar a notícia ruim. Porque o dado com a notícia ruim, ele também transforma aquilo. Né? Ele vai falar, putz, tá, agora eu já entendi por que não deu certo. Não deu certo por isso, tô entendendo. Aprofunda para mim. A gente já chegou a aprofundar audiência no momento de minutagem, assim, pra gente entender. Cara, a galera saiu mais no minuto tal, eles não estão nem indo até o final. A gente já chegou nesse nível, sabe? Então, de entender que não faz sentido, né? Por exemplo. E falando sobre licenciados, a gente também consegue apoiar ali um pouco na definição e renovação de contratos, por exemplo, né? A gente entende que tem blockbusters que são relevantes, né, de fato, mas a gente também carrega outros conteúdos que vão fazer ali volume, mas não necessariamente vão ter uma audiência tão grande. Mas a gente entendeu que faz muito sentido, sim, ter essa composição, porque a gente amplia o nosso catálogo, a gente está diversificando e trazendo outros públicos, né? Então, a gente entende que é necessário ter essa combinação e a gente consegue ajustar ali, calibrar, balancear melhor no momento da renovação desse contrato. Legal. Esse é um exemplo que a gente percebe, eu particularmente como usuário, eu vejo ali, tinha uma série que eu assistia, Killing Eve, que só tinha no Globoplay, não tinha lugar nenhum. Então, uma exclusividade Globoplay ali para isso, por exemplo. E acho que você estava falando um pouco de conteúdo, acho que, e hype, e momento, lembrei de uma coisa que a gente faz aqui na área de conteúdo da Métricas Boss. O Luciano criou um robozinho chamado Mãe de Ná, que ele avisa a gente no Discord quando tem uma atualização do Google Analytics 4. Então, saiu uma atualização lá no suporte do Google, esse robozinho avisa a gente no Discord. O que a gente na hora faz? A gente traduz isso para português, tece os comentários ali, faz uma introdução, tece os comentários na parada, e a gente divulga no momento que saiu. E aí, sei lá, tem 10 minutos que saiu em inglês, tem 10 minutos que saiu em português. E a gente consegue ter o conteúdo em português antes do Google ter em português. E no momento que quando o Google faz em português, a gente já tá lá. A gente já tá lá. E a gente aparece na frente do próprio Google, dentro da busca do Google. E no momento que a gente divulga no LinkedIn, é papo da gente, sei lá, abrir o LinkedIn e você falar,
Quantas curtidas teve esse post da atualização do GA4? 140 curtidas. Mas quando você vai medir o clique no link, 1.200. Por quê? Porque a galera pega aquele link ali, envia para mais um monte de gente, e naquele momento do hype, ó, a gente... Aí não vou nem entrar não vou nem entrar depois no que a gente fala, porque essa galera entra no site, o site pega as informações e essa galera depois é impactada pelo remarketing e a gente vende Prime. Ou seja, não é só o conteúdo para hypar o site, né? Hypa o site, automaticamente melhora o remarketing corre atrás da galera, vende uma assinatura do Prime para falar de GA4. É um ciclo Então foi uma perfeito, né? estratégia perfeita pra gente ali, É a para visão, é a correr visão de atrás negócio, disso. né? E Isso aí. foi hype, porque se a gente soltar, sai a atualização hoje, a gente solta segunda, vai dar certo. Talvez pela audiência que a gente tenha hoje. Mas se teve alguém que lançou antes, já hypou, vai Você perde a hypar, oportunidade. vai ser muito menor o alcance e a entrega disso. E é um exemplo de hype, né? Aproveitar o momento. E tem discussões interessantes em relação a isso, porque muitas vezes a gente, e já aconteceu isso, né? Já participei de casos nesse sentido, que às vezes a decisão é, não vamos lançar, Não. vamos segurar. E tudo bem. Faz sentido, pô. E porque faz sentido naquele momento, né? Por mais. Por isso que eu reforço o dito aqui anteriormente em relação a não são apenas os dados que vão determinar o direcionamento da decisão, né? A gente precisa trazer um pouco além do comercial do dado. Estratégia de né? negócio. A gente também. precisa trazer estratégia, a gente precisa trazer um empírico, né? O que está ali em torno disso, né? A minha decisão não vai ser só em relação ao que os dados dizem. Eu posso estar tomando uma decisão com relação aos dados e vai ser uma decisão totalmente cega para o mercado, né? Sim. Então, isso é algo muito importante. Até para quem tá, às vezes um cientista de dados que entra na área, acha assim, beleza, vou ficar ali rodando modelo, vou ficar ali rodando, pegando dado e gerando informação. Cara, não é só isso. Saiba para quem, por quê e qual o objetivo que você está fazendo, entendeu? Não vai chegar. Eu tenho um case, inclusive, de uma empresa, uma das empresas que eu passei, de uma empresa de consultoria que eu estava no momento numa área de cobrança, liderando um projeto de clusterização, era para clusterizar os clientes que iam para perda. Era a PDD que a gente chama, né? Que era provisão de devedores duvidosos, que é aquele dinheiro que você até faz uma provisão que você fala, cara, não vou recuperar, vamos perder mais ou menos tanto e tal. E aí ele falava assim, vou recuperar tanto da sua PDD. Você vai clusterizar e depois que você clusterizar, você vai tratar seus clientes por cluster de acordo com o modelo, que era um modelo da Índia. Os indianos estavam... Tipo, era uma coisa que eles nem sabiam explicar, assim. E eu sou muito cri-cri, eu ficava assim, mas me explica isso aí. Aí eles botavam os indianos que você não entendia o inglês e ficava aquela coisa. Você sabe disso. Você conversou com Bupendra Kumar e Vimaladavi em inglês. Que são nossos ouvintes, inclusive. Eu espero que eles não tenham Bupendra entendido Kumar nada e do que a gente esteja Vimaladavi. falando aqui. Vingança. Eu não esqueço o nome nem fudendo. Porque, porra, difícil de entender mesmo. E aí, eles chegaram com o modelo, entregaram o modelo, consultoria, algumas, né? Não vou generalizar, mas entrega e vai embora, né? Fala assim, toma, você vai ter tanto de Algumas lift aí. muitas, né? Enfim. Já trabalhei com uma que entregou foi. 500 slides e foi embora. Na líder. Chegando na líder e falou assim, 500 slides. Aí uma das estratégias de e-commerce era ter um site mobile. Eu falei, porra, nem entraram então pelo site do mobile, porque tem, né? Podiam abrir o telefone e entrar no site que eu ver que a gente tem mobile. Ai, muito bom. E aí, beleza, foram embora. Peguei aquilo, botei debaixo do braço, como uma boa gerente de projeto, fui implementar. Não deu certo. Né? Aí a gente chamou eles. Mas vocês implementaram errado. É muito bom isso. Né? Nossa, você me desculpa, senhor. Então tá bom. Não, mas eu vou te dar uma consultoria. Nossa, muito agradecida. Tá bom, para te ajudar a implementar. Ainda era consultoria. Não deu certo. Não, mas eu acho que só a consultoria não basta. Eu acho que vou ter que implementar. Vou ficar aqui um tempinho, vou implementar com vocês, vou tocar. Não deu certo. Eu nem preciso dizer que a reunião de fechamento executiva, né? De fechamento do projeto foi assim, babado e confusão. Né? Aquela melhor reunião que fica para a história, que você sempre quer estar presente. Eu queria estar, né? Queria ser uma mosquinha, eu estava lá. Queria estar presente. Mas foi um case que eu levo para a vida porque
eles pegaram um modelo que eles implementaram numa empresa de seguros, que eles já tinham tido resultado, mas que era muito diferente do mercado que eles estavam entrando. Né? Eles não entraram, eles efetivamente não conheceram os clientes, é diferente. E é um trabalho a quatro mãos. E a gente tem alguns exemplos lá no próprio Globoplay, né? Que a gente, às vezes, para ganhar escala ou alguma coisa do tipo, a gente contrata algumas consultorias, mas a gente tem um time tão bom, que a gente não deixa... Que tá imerso, né, cara? E conhece, o negócio tá na veia, né? Então, isso faz total diferença. Você tem um dado, por mais que a consultoria ele entenda e ele consiga aplicar isso para vários mercados, a nossa realidade ela é muito específica, né? Então, a gente testa uma vez, testa 2 vezes, 3 vezes, na quarta a gente vai dando dicas aí. Chega, empata, na outra ele ganha, porque aí realmente a ferramenta já testa, tá ali. E testa bastante. Eu falo até, essa semana eu falei pro meu diretor que ele tava falando, a gente vai contratar uma empresa para fazer não sei o quê, tal. Eu falei assim, é o seguinte, bota no contrato, paga metade, só paga outra metade se der certo. Não quero ficar a consultoria vindo aqui falando que vai dar certo. Não, paga metade, se não der certo, não paga não. Bota aí sob júdice. Tem que testar, né? Se não testar... Se eu soubesse que era certeza, não testava. Eu ia implementar. Eu implementava direto. Eu falei sobre isso lá na Lead Summit, né? Estávamos conversando isso ontem. Se soubesse que era certeza, eu não testava. Vocês, falando de case, vocês lembraram um que a gente executou com o falecido Esporte Interativo, que hoje é TNT Esportes, mas na época eles eram muito fortes no YouTube, Casemiro ainda ficava lá e tal, que a gente analisou que os conteúdos, quando se falava de futebol internacional e passava de 10 minutos, perdia a retenção. E o conteúdo, quando falava-se de futebol nacional e passava de 10 minutos, a retenção ficava. Então, a primeira orientação que a gente pensou foi, vamos testar fazendo um conteúdo internacional com até 10 minutos e um conteúdo nacional com até 15. Porque depois a retenção cai e vocês querem retenção, beleza. Perfeito. E número 2, a gente viu não só em alguns vídeos esporádicos que eles faziam, mas olhando concorrência, que toda vez que existia algum tipo de curiosidade sobre algum jogador ou sobre alguma coisa de time ali, aguçava-se mais ainda a curiosidade das pessoas, a retenção era muito mais alta, o vídeo ouvir era alto, minutagem alta. E a gente levou isso para eles. Aí, como uma boa consultoria, o que a gente fez foi, olha, aqui tem uma hipótese de algo que vocês podem produzir, né? Gente, métricas... é uma boa consultoria. Aqui tem algo que vocês podem produzir, vocês podem produzir, e a gente vai poder saber se isso vai dar certo, a gente vai olhar retenção, vídeo ouvir, minutagem, que foram as métricas que levaram a gente a pensar nisso, né? E aí vocês implementam e a gente vê. E eles fizeram 2 vídeos em 2 programas separados que foram bombásticos, assim, deu super certo. E eles conseguiram comprar o barulho internamente de fazer um programa 100% baseado nessa ideia. Que era, se eu não me engano, inicialmente ia ser o Curiosidade FC, e eles pegaram um meme de um jogador Marinho, que joga no Fortaleza hoje, que foi uma vez que ele foi expulso, e ele falou assim, Marinho, sabe que você não joga o próximo jogo, né? Aí ele, é mesmo? É, sabia não. E aí o programa virou Sabia Não, porque é só curiosidade em cima disso. Então, você sabia que o time do Manchester United uma vez não pôde jogar a Premier League porque o avião caiu e morreu todo mundo? Sabia não. Sabia não. Você sabia que o jogador Marquinhos, que joga hoje no Paris Saint-Germain, começou na base do Corinthians? Sabia não. Sabia que o Thiago Silva começou na base? Você via essas paradas que a galera não sabia? Isso, porra, deu super certo pra eles com o tempo. Puta clickbait também pro cara clicar e consumir o conteúdo. Eu acho que a última coisa que eu esqueci aqui, que a gente analisou como um time lá, foi que conteúdo com 2 apresentadores tinha mais retenção do que o conteúdo com um apresentador. Porque tem um certo momento que você começa a enjoar daquela pessoa falando por 1 hora, com aquele mesmo tipo de voz. Só você olhar o Cortella, nada contra. Mas se você ficar 20 minutos ouvindo ele falar assim, você começa a ficar de saco cheio, né? E aí a gente botou 2, falou pra eles que 2 apresentadores eram melhor. E era uma mulher e um homem apresentando. E aí, de novo, testa, vamos medir se dá certo. Resultado ou não. Vamos entender por que deu certo, por que deu errado. Métricas boas. Resultado na hora, seu dinheiro de volta. Mas acho que é isso que você tava falando aqui do case, né? Pô, beleza, lançou uma temporada inteira. Qual o resultado? O que a gente esperava disso? Qual foi a audiência? Não teve? Será que vale a pena renovar? Exato. E aí se define os alvos e vai mensurando se atingiu ou não atingiu, né? Então esses marcos são importantes para já lançar, né? Sem ter muita surpresa. É importante você ter. E já aconteceu, né, Dani? Teve temporada não renovada por causa da Dani. Eita, isso que eu falei. Ela não precisa revelar as séries aqui, não. Mas a galera vai catar ela. Cadê a minha temporada de não sei o quê?
Não culpa a Dani, não. Pô, mas isso meio que orienta uma pergunta que a gente queria fazer para vocês sobre os desafios encontrados nessa tomada de decisão e na área de dados como um todo. Porque você chegar para alguém e falar, poxa, baseado nos dados aqui, eu estimo que não seja a melhor opção a gente renovar. Você tá mexendo com tanta coisa ali por trás que uma decisão a gente falar que analisar isso é até fácil, vai, Dani? Analisar isso é. Agora, tomar a decisão de falar para um monte de diretor, ator, atriz, um monte de gente por trás disso que não é orientado renovar, deve ser tenso pra cacete. Imagina chegar lá, ó, então, seu papel aí vai ter que acabar, a gente vai ter que matar o seu personagem orientado a dados. É por isso que a decisão não pode ser só orientada a dados. Exato. Estratégia de negócio. Tem que ter, Isso. tem que Mas ser eu mais queria ampla e justamente nesse entender quais são os sentido, desafios né? que vocês vivem, assim. Talvez é na uma área de mudança de dados como um todo. percurso, não necessariamente um cancelamento ou uma anulação ali de um papel. Muda a forma como tá tratando. Mas como é que são esses desafios que vocês enfrentam no dia a dia? Desde coleta, mas também dessa tomada de decisão que não é nem um pouco Tem que fácil. ter também a parceria, né? Boa. Tem que ter. Então, assim, a própria rede de produtos, ela fala, eu não tomo nenhuma decisão, né, sem estar orientada a dado, né? Sem dado me dizer que vai ser isso. Porque senão você está fazendo no escuro, né? Então, a gente tem essa confiança, os times estão muito próximos, trocando esse ponto. Então, na verdade, a gente já vai direcionando ali que caminho vai ser tomado, né? Então, quando a gente faz as análises ali, a gente sempre leva como uma recomendação, né? Essa recomendação ela é muito aguardada, né? E é respeitada e muitas vezes ela é seguida se fizer sentido ali para a estratégia de negócio, né? Então, esse é o nosso grande desafio de conseguir extrair a informação correta com o dado que vai te dizer se você faz, se você segue ou não, se foi eficaz ou não, né? E a gente pode trazer várias métricas que vão nos apoiar ali naquela decisão, né? Posso citar aqui algumas, né? Índices que a gente vai criar, que vai comparar conteúdos entre si. Então, dependendo do tamanho, a gente pode entender se aquele foi bom ou não. Então, tudo isso faz parte ali da troca do dia a dia, da parceria que a gente vai construindo com o time de produtos, né? E estratégia ali de conteúdos também. A Dani usou uma palavra que é muito importante também aqui quando a gente fala de dados e o nosso relacionamento. Agora, até o meu relacionamento como cliente com a área de dados, que é respeito, né? Eu preciso ter muita confiança na entrega da Dani. Eu preciso entender que uma entrega de inteligência, ela está baseada, ela está estudada, ela está analisada, ela tem contexto, ela tem coerência, ela tem integridade, né? Por quê? Senão eu vou ficar revalidando um trabalho de inteligência. Então, quando chega ali na rede de um produto do Globoplay, né? Nossa querida Tereza Pena, ela precisa ter confiança naquele trabalho. E é o que a Dani falou, né? Ela respeita, ela ouve. É importante, é relevante, porque a área tem um respeito, a área ganhou, porque é um trabalho que você vê que é um trabalho feito com muito cuidado, né? Muito analítico. E quando eventualmente a decisão é diferente daquilo que inteligência orientou, fala, né? A gente foi por esse caminho aqui, né? Não deu tão certo. E aí eles voltam, não. Essa inteligência Bem que fez, vocês- tem uma Isso aí, coerência. Dani, vende o seu, vende o seu. Então, às vezes a gente, quando fala por decisões, e aí eu acho que esse desafio de como que eu vou comunicar, às vezes está mais sensível do que seguir aquela orientação de inteligência. Então, a gente sempre está aqui respaldando, olha, nossa orientação está aqui, né? Vamos. Mas, enfim, são decisões e escolhas que nem sempre são fáceis do lado de produto também, né? Eu mesma tenho decisões de entrega de soluções ali de vendas que eu tenho que priorizar. Imagina, né? Eu tenho uma plataforma de vendas que eu tenho que priorizar soluções ali junto com o time de tecnologia, que é o meu principal parceiro na construção dessa plataforma. E eu não sei o que eu vou entrar primeiro. Se eu vou entrar um novo produto, não sei, de esporte, um novo produto de entretenimento. Estou dando um exemplo só para facilitar aqui. E aí, nesse momento, pode ser que, não sei, o esporte não seja, em termos de dados, ele não esteja tão em evidência naquele momento, mas ele seja estratégico. Então, eu vou ter que antecipar ele em relação a alguma outra coisa. E a Dani vai falar, Beta, a decisão a ser tomada aqui nesse momento em relação a análise que a gente fez é entretenimento, é esse produto que está com foco em entretenimento. O esporte você deixa para o segundo momento. E aí eu vou ter que tomar uma decisão, que é o que a Dani falou, né? Às vezes a decisão vai para outro caminho, mas às vezes é uma decisão que foi necessária. Né? O curso do mercado, às vezes tem alguma
sei lá, tem um campeonato importante que vai fazer diferença você lançar naquele momento. E isso o dado não vai te trazer. Eu tô insistindo muito nisso porque Porque inteligência de negócio também. é isso. Né? Não é à toa que a gente tem o nome de inteligência. Sim. Né? Acho que eu posso trazer um case da gente aqui, que talvez fique também mais palatável pra galera. Nosso podcast aí começou em 2015. Então, 8 anos. estamos aqui 8 anos fazendo. Se em Junto com o 2015 Globoplay. eu olhasse ali, se em 2015 a gente olhasse pro resultado, a gente ia falar, para de fazer. Em 2016 a gente olhasse o resultado, vamos parar de fazer. Em 2017 a gente olhasse, vamos parar de fazer. Em 2018 a gente olhasse, vamos parar de fazer. Em 2019 a gente olhasse, vamos parar de fazer. Em 2020 a gente falou, parece que o brasileiro gosta de podcast, não é mesmo? Tá tomando rumo. Em 2021 a gente falou, nossa, será que é legal ter um estúdio? Uhum. Em 2022 a gente falou, melhor ter sempre presencial. Em 2023 a gente falou, presencial e que tal agora um de dicas? Assim, 2015, 16, 17, 18, 19 e 20, a gente olhasse o podcast, não fazia o menor sentido a gente ter. Só que a gente E o estava... podcast tem crescido, né? A gente, Não, a e gente até tem um analisar em podcast no cima do Globoplay contexto, também, né? né? O que acontece direto com reunião de vendas é o... Porque assim, né? Dependendo do tamanho do produto que você for vender, às vezes compensa você ter uma audiência de 100 pessoas, porra. Que você vende um produto de 10, 15, 20 mil reais. verdade. Dependendo do uma audiência- seu universo, ter uma Exatamente. audiência de 100 pessoas é coisa pra caralho. É coisa pra caralho. Então tem que ser analisado Exato. tudo de acordo com o contexto, né? Contexto. A gente tem muito mais perguntas pra fazer pra vocês aqui. E faremos. Mas depois dos reclames do Plim Plim. Eu tava doido pra fazer isso. Tava aguardando esse momento, Eu né? tava segurando pra falar dos reclames do Solta o Plim Plim. plim-plim. Luciano, fala dos ninguém nossos diz- patrocinadores, Por Luciano. favor. Então, ó, esse café que vocês receberam aí é o Drip Coffee da Coffee Mais. Inclusive, o Coffee Mais muito forte, tem cápsula, tem café em grão para você poder moer na sua casa e fazer um belo ritual de café da manhã. Tem canequinha também, a xicarazinha, muito bonitinha. Lá, que você Gente, pode pra mim o máximo consumir. disso aí é você Porra, colocar. Não, pra muito mim. fácil, né? Drip Coffee é muito bom. pra- Gente. Aí sabe o que você faz? Você acaba de dar uma nova funcionalidade pra Nespresso. Porque aí você só aperta pra sair água quente, pô. Você bota o filtrinho aberto, Coloca a com a xícara caneca, como. só aperta o pra sair água quente, pô. filtrozinho Mas nada. Exatamente. E você tem um café coado na hora, assim, bem rápido, sem precisar. Você ressignificou a Nespresso. Exatamente. Então, tem lá. E aqui Espero na que a descrição tem um Nespresso não link. esteja ouvindo. Não, mas a gente tem cápsula também. Tá Tem tranquilo. cápsula, tem cápsula. E aqui na descrição tem 20% de desconto pra você comprar o seu café, beleza? Boa. O que mais? Isso é bom. Vai ter. Roberto falou que menos a X mais dados, ela adoraria ter a camisa. Ganharam camisa e a galera pode ter essa camisa. Pode ter essa camisa com a nossa parceria com a Reserva, lá na lojinha da Reserva Inc, lá, reserva.inc/métricasboys, e lá tem um link com cupom de R$20 ou 20%, porque a gente ficou com preguiça de calcular, a gente colocou o preço que contemplava os dois. Que chique. Tá aqui, Parceria ó. com a reserva igual o Descrição. Flamengo. Cara, Grandes não, marcas. Não. É. A É gente vai assim, ter que. gente, Perdeu, Gustavo. A Perdeu, gente Gustavo. vai. Essa parte, né? Meia hora agora Mas é um dele fato, falando. a gente trabalha com fatos, né? Então, a Fato Métricas de Boss tá lançando a mercado. parceria com a Umbro agora. Porra, que merda, me fodeu agora. Ninguém ia pensar esse negócio de Flamengo com a Métricas não fica com bom, não dá bom, não. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente Tudo bem, tudo aceita. bem. Tudo bem, obrigado, Reserva. E pra galera poder estudar com o curso que vai sair daqui a pouco do João Rébola e todos os outros que estão lá dentro. Métricas Boys Prime, mais 20 treinamentos lá para você poder assinar e consumir todo o conteúdo e arrumar aquele aumentinho, né? Que todo mundo gosta, né? Mais de 20 treinamentos, inclusive palestra da Roberta. Exatamente. Estão lá dentro. Ah, Você rever, pô, a que galera lá coisa fora. linda. Rapaz. A Helena você vai poder corre assistir. aqui, vai poder. Olha a mamãe falando aqui no maior evento de analytics. Porra, né? Porra, muita coisa, tá? Ano que vem vai passar na Globoplay também, eu aviso vocês. Imagina o Métricas Boss no podcast do Globoplay. Olha, Acho que fica à temos assunto vontade. ali pra A dizer, gente ué. super aceita, a gente tá aqui. Não tem, Já- não tem área do podcast lá, não tem uma área de podcast? Tem. Se a gente não conversar hoje, eu sou um avestruz, né? Porra, não. Em franco crescimento. Eu super aceito tá lá, inclusive. porque eu vou poder finalmente dar play e falar, mãe, tô na Globo. Não, e aí finalmente vai fazer sentido, porque aí sim a minha mãe e os seus pais vão falar, porra, Deu certo agora essa sim. porra. Está Esses 8 moleques horas estão na Globo. Agora eu respeito você. Exatamente. Aí você falou muito sobre respeito na decisão do time de inteligência, e acredito que isso vem muito em cima também da confiança que se tem na coleta dos dados, no armazenamento desses dados, em tudo isso. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é essa parte para vocês. A gente falou sobre vocês possivelmente quebrarem plataformas e tal. E a gente fala muito sobre a coleta dos dados, armazenamento desses dados, e vocês têm dados para cacete. Vocês chegam a ter noção da Duplo. volumetria diária?
tenha do mês, que é assim, na casa de centenas de terabytes. Terabyte. Centenas de terabytes. Maravilha. Explica um pouquinho como funciona. Quando eu cheguei aqui, eu me Sim. impressionei, tá? Só pra... Eu achava que a empresa que eu estava anteriormente era muita coisa, mas quando eu Não, é. cheguei na Globo, falei, É muito Como- até pra gente poder como entender como é que assim? fica essa parte de tecnologia por Exato. trás. Então, você tem coleta, armazenamento e visualização. Caso vocês, da parte de inteligência, ficam mais na parte de extração e visualização, ou vocês chegam a provisionar essa infraestrutura para poder tudo ser coletado, você falou de estar usando GCP, enfim, agora vamos para a Não, parte que vamos. técnica. Agora, né? A gente tem bastante apoio de infra, né? Porque precisa Lógico. tá tudo muito bem estruturado pra gente Uhum. armazenar, ter backup. Às vezes BBB dá uma impactada ali em Imagino. todos os produtos, Eu dá imagino. um delayzinho aí para conseguir armazenar tudo. Então, essa parte de infra nos suporta bastante para ingestão desses dados, né? Mas a gente tem dentro de inteligência também uma área de engenharia de dados, que vai tentar trabalhar esse dado, entender, fica na GCP, né? Nosso armazenamento. A GCP, só pra galera entender, o Google Cloud Platform ali. É isso. Pô. Então, essa área de engenharia vai trabalhar para tratar esses dados, né? Às vezes a gente traz ali tabelas que são mais construídas com regras de negócio para facilitar o trabalho ali no nosso dia a dia, né? E dar uma otimizada também, enfim, para a gente não ter só o dado totalmente bruto. E não só otimizar, né? Diminuir esse custo aí, né? Exato, exato. E fazer, imagina todo mundo acessando queries pesadíssimas, então Exato. esse trabalho de engenharia já é para dar uma tratada, criar tabelas golds e, enfim, ele vai consumir ali bem menos. A gente fez, inclusive, no ano passado, para dados de vendas, que a gente divulgava lá um dicionário de dados e que tinha Legal. todo mundo da empresa, né? Se fizesse sentido, obviamente, ter acesso àquela informação, podia consultar, mas cada query daquele dali ele trazia para todos os KPIs, então era um custo muito grande. E com esse trabalho de engenharia, que a gente otimizou essas tabelas, então passou todas as regras de negócio, isso me desonera bastante também, imagina, toda a comunicação que eu fizer, subir, mudou alguma regra, eu preciso comunicar para todo mundo. Então foi uma etapa muito valiosa de garantir que toda regra de negócio seja definida a priori, né? E o meu usuário final, essa informação é transparente, ele não vai precisar mudar nada. Então esse foi um ganho muito significativo, a gente reduziu um custo 97% do que a gente tinha ali mensalmente, só Que delícia. fazendo essa muito forte. transformação de dados, né? hoje Então, é minha área do coração. tem trabalho em Liderada parceria. por um grande parceiro nosso, Daniel Carneiro, tá lá assumindo esse desafio. Exato. E é uma engenharia ali dentro de negócio, né, Dani? Sim, Tipo, sim. é aquele pedacinho que você, Luciano, perguntou, e foi interessante sua pergunta, porque tem a parte de tecnologia que tem os engenheiros de dados que fazem que mexe todo com raw data ali. Uhum. E aí tem essa áreazinha que a Dani está falando, que já está aqui dentro de inteligência, cuidando mais do Go Data ali, né? Que já é a construção para otimizar, reduzir custo. Nossa, foi muito essencial isso. Imagina, Durante a parte eu vim construindo essa área 2 anos imagina atrás. você foi chegar super na reunião com o tá? teu chefe e falar, ó, cara, então tem aquela conta que tava batendo todo mês, eu achei 97% do dinheiro e agora a gente pode usar para outra coisa, sacou? Nossa, Nós fez muita mostramos, diferença. tá? Então. E aí ele falou, gente, como assim, Mostra né? a conta aí, Dani. Mostramos, ele falou, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, estava lá no Vale do Silício buscando empresas que pudessem fazer mágica aqui com os dados. E caramba, Aí você hoje... falou, a mágica tá aqui. É isso, porra. E aí ele fala, caramba, Simples, hoje né? essa equipe é nossa, de uma vocês certa são muito forma. fodas, o seu time é muito bom, porque você conseguiu, né, fazer o que a gente está buscando fora, que a gente não conseguia entender que tinha um potencial aqui. E o time foi se especializando, foi buscando, e, enfim, conseguimos chegar lá. Então, essa redução. E tem um ponto muito maneiro que a gente conversa, normalmente quando a gente vai conversar com empresas que não necessariamente são big techs, mas tem um time de tecnologia muito grande, e são empresas que manipulam um volume de dados muito alto, e a gente fala assim, tipo, é raro, mas acontece sempre, os caras chegarem com uma puta solução da Inglaterra de não sei o que, e a gente já implementou há 5 anos atrás, tá ligado? É muito maneiro. Nossa, isso para estrutura de dados, né? E aí, falando para a DataVis, a gente usa basicamente 2 plataformas, né? Uma que é o Power BI, muito para dados de consumo, né? Então, a gente também tenta ali buscar ser mais data-driven possível. Então, as pessoas têm autonomia para entrar, fazer suas consultas, né? Mas ali a gente já tem tudo muito bem estruturado, com as devidas regras, né? Para que as pessoas possam consumir da forma adequada. E a gente usa muito também o Looker,
né? Principalmente para os nossos reportes diários, que já vai no e-mail, se 11 horas não chegar na caixa postal. Looker, né? Looker mesmo, né? A gente tem as É o duas antigo Data versões. É o Studio, né? antigo Data Studio, então tem tá. uma versão que ela é free, Não é o Isso, Looker. isso. e tem a versão que ela é paga. E aí, realmente, a gente utiliza para garantir que o SLA a gente vai ter. Né? Imagina, às vezes, antigamente, a gente ficava 2 dias sem ter informação porque tá quebrando a ferramenta. Então, Perfeito. imagina, em época de BBB, não passar Meu a conta. Deus não do tem céu, como. Né? Então, a pressão era grande, a gente decidiu se garantir ali de que a gente teria um SLA ok. Então, a gente Até no tem dia a a data dia, né? freeze aí. Porque, assim, e aí posso estar fugindo aqui do escopo do Globoplay, mas tem até os dados que os caras, quando vão fazer transmissão de futebol, utilizam também, né? Ah, sim. E aí, porra, isso daí, se você não tiver um Scout ali. SLA, Não, o e scout teve uma sai vez que direto do campo. E eu É. sei que existe um produto muito grande dentro da Globo da área de dados para esporte, que é tipo um puta lugar pra onde tem um esporte, não. scout Não é gigantesco. só pra esporte, não. Eu sei porque quando eu uma vez dei aula pra galera do Multishow ali no Ion, aqui da Barra, você da Globosat lá, É isso. a galera falou que, eu falei assim, pô, de vez em quando tem esses negócios que vocês resgatam por bagulho de 95. Falou, cara, tem uma galera, meio que tipo, entre aspas, de biblioteconomia, que eles salvam as paradas certinhas aqui. Então quando alguém fala assim, pô, pega aquele jogo, o Fla-Flu de 1937, que foi 1-0 com o gol do Pintinho aos 42 do segundo tempo. A pessoa tem a porra do vídeo lá pra pegar. É um trabalho de curadoria de conteúdo, não importa qual seja, não só futebol. Por isso que eles conseguem ter essas paradas o tempo Você chega todo. nos estúdios, é assim também. A parte surreal, de figurino, tá tudo catalogado, assim. Aí consegue Por isso que ter essa funciona, parada né? toda. É porque é Isso aí, feito, né? Tá aí, né? Não é uma empresa também que tem 10 anos, né? Isso daí, né? Só isso. Você falou muito, vocês falaram muito sobre você ter hoje a cliente Roberta ali te pedindo informação. Como é que é esse trabalho no dia a dia? A gente conversa com diversas empresas aqui, a gente tem esse prazer de estar aqui conversando com vocês e, pô, conseguindo trocar ideia, entendendo como é, de fato, nas trincheiras ali do negócio, como funciona. E a gente vê vários tipos de pensamento sobre isso. Então a gente tem um pensamento, que a gente já trocou ideia aqui com outras empresas, que é um pensamento, olha, eu tenho uma área de dados que ela é responsável por coletar e armazenar esse dado, e fora isso, ela é mais suporte. Então, outras áreas solicitam para a gente entrega o dado, não a inteligência. A inteligência cabe àquela área fazer. A gente tem outras conversas que a gente fez aqui, que é não, olha, os dados estão como parte do negócio. Então, a área de dados pode dar no-go para alguma funcionalidade porque não está traqueada, porque os dados não estão certos ali. Então, os dados estão como negócio e aí até se tornam mais proativos, porque de fato transformam os dados em informação que se transforma em inteligência. Então, os dados fazem parte proativa do debate. Como é que funciona isso hoje na Globoplay? Como é que vocês lidam com isso? Tem os dois lados, tem um lado mais reativo, tem um lado proativo também, tem um lado de estrutura reativa, proativa, a porra toda tá junto. Como é que é isso que eu acho legal pra galera entender? Porque eu não tô dizendo que tá certo ou errado, nada disso, mas é porque cada empresa pensa de uma estrutura diferente, né? A gente testa vários modelos, na verdade. Normal. Esse aqui não deu certo, a gente vai tentando por aqui, e aí até a gente conseguir se acomodar, né? A empresa também tem grandes mudanças, né? Então a gente vai se acomodando ali na nova estrutura, enfim. Então, tanto que essa mudança da beta passar de ser cliente é bem recente, né? Então a gente está construindo esses fluxos que possam funcionar bem entre as equipes. A gente sabe que a gente ainda não tem um modelo perfeito, né? Mas a gente está na construção né? Hoje a gente entende que ela, por ser cliente, tem que ter ali o conhecimento do que pedir, como pedir, para poder analisar. A gente quer dar um insight, a gente quer dar autonomia para que o time dela tenha competência de conseguir gerar as informações, né? E gerar as análises também do lado deles. Então, é algo que seja muito em conjunto, né? Não é porque o time delas não é um time de inteligência que não tenha uma habilidade, uma competência para executar, extrair um número e dali tirar uma conclusão. Perfeito. Afinal, aquilo é algo que normalmente a gente está entregando, vai ser alguma funcionalidade que eles solicitaram que fosse desenvolvida, né? Então tem muito, a gente está levando muito por esse caminho, né, Beto? Agora você imagina, eu vim da área de inteligência e virei cliente da Dani. Você acha que eu sou uma cliente exigente? Você não só deve ser... Dani, pode falar. Você não só deve ser exigente. Não, você não só deve ser exigente, como também a expectativa
do time da Dani para o seu é gigantesco. Fala assim, Você não, sabe que- se tem você um sabe time que que teve uma vai vez pedir que eu fiquei- certo, é o da Roberta. Eu fiquei com a consciência Não pesada, pode né? vir com algum buraco. Mas com também, certeza. aí também gera expectativa demais também, né? Porque aí eu tive Ah, Eu fiquei com consciência pesada. Eu não sei o que foi que eu falei que tava o time da Dani e a Dani. Eles ficaram chateados. Aí eu falei, ai, desculpa, porque eu acho que a forma como eu estava pedindo, né, a construção da minha cabeça é diferente. Eu vim da Sim, área sim. de inteligência. E aí a gente começou uma troca, que foi uma troca interessante, porque a Dani tinha o conforto também de saber, cara, beleza, agora a Roberta vai me ajudar do lado de lá, Uhum. nessa visão da. Porque isso que a Dani trouxe é uma coisa importante também, né? Qual é o limite entre o meu time como negócio colocar a mão na massa para Uhum. determinadas coisas Uhum. e o time da Dani entregar até determinado ponto para que a gente possa fluir produtividade de ambos os lados no seu job description, né? Então, eu cheguei também pedindo para a Dani para tirar muita coisa do meu time, que era de produção de inteligência, para eu ganhar produtividade em vendas, soluções de venda e cobrança. A gente ainda está fazendo algumas trocas em relação a isso. E a Dani também pedindo para que o time se organizasse nessa construção de pedido de inteligência. Obviamente, o backlog cresceu muito mais, mas tudo bem. Tudo bem. Porque o que ela vai entregar de hoje é produto perene. Por quê? Eu quero que ela foque nos insights. Meu sonho é chegar na Dani e falar assim, Dani, eu quero um estudo disso e eu conseguir ter este espaço com mais agilidade. E hoje a gente precisa passar primeiro por essa construção mais básica ali. Então, essa troca essa troca entre a gente é importante, mas o que foi importante foi essa minha cabeça já, né, de apoiar o meu time atual também, conseguir fazer essa construção, é o que a Dani brincou, né? Vai saber pedir, Sim. né, e tal. Nem sempre é assim, porque, imagina, nem todos são analistas de dados, né? Então, é diferente o Sim, pensamento. pô. Então, eu falava muito com o João Rébola também. Eu falava assim, João, estimula. Muitas vezes a gente acha que o outro pensa como nós. Não pensa. Não pensa. Eu ouvi uma vez uma desenvolvedora de uma squad minha, inclusive de um projeto de analytics que eu liderei na minha antiga empresa, e ela falava assim, Beta, o que é óbvio para você não é óbvio Não para é mim. óbvio Eu pros outros. preciso que você detalhe. Aqui na MB a gente tem um mantra que é PEC pelo excesso de clareza. Exatamente. Mas fácil você Nosso deixar chefe claro. também diz, tem outro jargão, né? Um jargãozinho dele. Como é que é? O óbvio precisa ser dito Precisa ser também. dito, exato. E é isso, né? Então eu peço muito ali, né, a colaboração do time da Dani para isso, para estimule, pergunte e falo para o meu time, perguntem também, que às vezes a forma como você pergunta é a forma como o analista de dados pensa. Uhum. Quando você perguntar, às vezes o analista vai virar e falar assim, verdade, não tem o analista de dados, né? Tem esse ponto que eu não analisei. Vou dar um outro exemplo. Quando eu ainda estava em inteligência, a gente tem muita demanda do pós-venda, que é normal, né? Então, eles fazem um anúncio com determinado tipo de conteúdo na plataforma e eles querem saber como foi o desempenho da marca em determinada inserção e tal. Aí tem várias análises que a gente faz naquele sentido. Então, eles chegavam com pedidos muito prontos. Eu quero tal métrica, volumetria de tal métrica. E aí eu comecei a estimular meu time a fazer um pouco invertido. Eu falava assim, peraí, gente, ao invés de vocês simplesmente receberem e passarem a métrica, tenta entender o que eles querem. Eu quero uma resposta de audiência daquele minuto em que teve a inserção, tal. Porque é diferente. A Dani contou aqui um pouquinho. A gente tem muitas métricas. A gente tem métrica de horas, a gente tem métrica de video view. Video view é aquele play, né? Para quem não sabe, é aquele primeiro play que ele dá no conteúdo. A gente tem a métrica de usuários que estão assistindo. A gente tem vários tipos de métricas. Então, para anunciante, o que faz sentido? Então, essa troca precisa existir, né? Esse relacionamento. E sim, existe atrito, porque em algum momento, não, mas eu quero isso. Tá, tudo bem, eu vou te entregar essa informação. Eu só queria que você me desse um contexto para eu saber que eu estou te entregando a informação certa. Ou complementar, né? Se for o caso ali, a gente às vezes pede uma coisa, mas entendendo o contexto ali que ela
pedido vai ser Uhum. feito, a gente consegue trazer outras informações, até mesmo pelo conhecimento do dado. Exatamente. Quem tá mais próximo ali desse dado bruto, às vezes encontra mais Exato. oportunidade se ele entender o contexto. Faz Não, às total vezes vai sentido. falar, putz, posso te mandar outra métrica? Tem uma métrica aqui super interessante que vai responder melhor isso. As pessoas muitas vezes agradeciam. Nossa, eu não sabia que existia isso. Obrigada. Eu falei, mas você não precisa saber. Tá tudo Exato. bem. Exato. Eu preciso saber. E eu vou te orientar a isso. Te Só me ajudar diz o que isso. você quer. Me faz a pergunta. O que Uhum. você quer É, responder. E eu imagino que, pelo crescimento que vocês têm, estão há 8 anos, tem porrada de assinantes. Cada hora vocês fazem mais estratégias de aquisição e retenção, de trazer mais gente e manter quem entra. Eu imagino que os vários desafios com essas mudanças são absurdos, né? E eu queria justamente entender quais são os principais desafios que a área de dados enfrenta como um todo com esse crescimento do streaming aqui. Porque, na minha opinião, quanto mais a gente cresce, mais dados a gente tem. Quanto mais dados a gente tem, mais a gente quer analisar e potencializar para qualquer área o acesso a esses dados, mas mais desafio a gente tem, porque vai crescer a equipe junto, não vai? O que a gente vai fazer com isso? Para onde? O que vai orientar a nossa análise? A gente começa por onde? Qual a prioridade que a gente tem agora? Lógico que vocês são muito bem planejados, a gente sabe, né? O Vem Aí na Globo, a gente sabe o que vem aí, e a gente consegue imaginar mais ou Uhum. menos picos de audiência, momentos onde vocês vão estar dedicados a alguma coisa. Então, mas eu queria entender sobre esse crescimento do streaming, porque, pelo menos para mim aqui, Gustavo, eu vejo que existe uma virada de chave na Globo muito forte. Você vê, tipo, hoje mesmo eu estava assistindo Bom Dia Rio. Olha só como eu sou, né? O Flávio Muito Fachel, bom. Silvana Ramiro. Eu tava lá, ó, olha a hora, é. Café na cozinha. Eu aceito uma caneca do Bom Dia Rio, tá? Inclusive, fiquem à vontade. Porque eu assisto Bom Dia Rio na Globoplay. E aí, do nada, veio já um comercial do Mion falando pra galera baixar o app na sua store, porque pode assistir a Isso. Globo de graça no celular. Eu falei, moço, é uma virada de chave federal. E aí, depois ele fala do celular, que ele fala da TV e do computador. Porque imaginei eu ali, que a ideia é, pô, baixa no telefone que você vai assistir a Globo em qualquer lugar, possivelmente se eu consigo assistir a Globo em qualquer lugar eu tenho mais audiência, se eu tenho mais Uhum. audiência eu tenho mais espectador, eu posso vender mais publicidade. Eu queria entender Exato. como é que é isso, porque é um crescimento absurdo e uma virada de chave de cultura muito forte. A gente brincou aqui no início É. da parada, que você falou, pô, eu não tenho TV por assinatura há muito tempo. Eu falei, pô, eu cancelei a minha agora, tem a Globoplay com os canais ao vivo e os outros canais ali. E é uma mudança de cultura e uma virada de chave muito forte. E eu imagino que por dentro tenha muito desafio dado esse crescimento. E eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho sobre como é isso ali na prática também. Uhum. Essa discussão é uma discussão interessante, porque é importante a gente dizer que o alcance do streaming dificilmente, ou pelo menos nos próximos anos, Ainda passa a TV. passa a Sim, TV. sim, sim. Isso, É uma questão eu cultural diria, brasileira. Você tem é, lugar que não tem internet é. ali. A gente É um tem, como streaming, obviamente, a gente acaba tendo, a concorrência ela é bem mais pesada, né, do Uhum. que uma TV aberta, porque você concorre com players internacionais. E você concorda também com a Twitch, você concorda também com o YouTube. Isso. Uhum. E diferente da TV aberta, que a gente tem uma 9, 10 marca canais, sei lá, consolidada também. e tudo. É muito mais O- controlado. O que também ajuda a marca Globoplay, né? Porque ela faz parte de um grupo consolidado de marca. E o que mais ajuda também é justamente a gente ter a TV aberta, a Pay TV e o streaming, e outras formas de distribuição de conteúdo. E é muito nisso que a gente tem investido nos últimos tempos, né? Então, esse movimento que você está vendo ali com a Ana Maria, com o Mion, com a Uhum. Tati, já nesse estímulo ao streaming, é essa distribuição de conteúdo em canais. Então, se a gente lança uma novela como Todas as Flores, no ano passado, exclusiva, Globoplay, foi E a nossa depois já vai segunda TV, novela. né? E aí Ah. depois a gente vai numa Primeiro segunda modelo que a gente janela. tá fazendo. nesse Agora formato. teve um segundo já, né? Que também tá indo pra Globo, tá indo pra TV agora? Não, É o Todas as Flores, entrou Todas as Flores agora. é a Faz mesma. 2 Tá. dias, já Pode crer. estão lá, a gente O moleque acompanha. A foi gente fez em preso. duas né? partes, Zoé. né? Ah. A gente fez a primeira no Globoplay em outubro e lançou agora a segunda parte, e agora tá na janela da TV. Ah, E esse mesmo, essa é a nossa, posso dizer que é uma marca importante, né, que a gente tem, né, sim. que é um modelo importante, é um modelo significativo, além também da parte de produção, os nossos talentos artísticos, nosso corpo diretor. Uhum. Então a gente tem profissionais incríveis aí na construção de conteúdo.
A gente teve recentemente nossa reunião de lideranças, a gente tem conteúdos vindo para o próximo ano, assim, incríveis, excepcionais. Você vê que são produções muito bem pensadas. Então, a gente tem alguns desafios no mercado, falando bem especificamente, que fala sobre conteúdo, fala sobre o artístico e fala sobre essas audiências. Então, a gente está falando de um Globoplay aqui, mas essa importância da distribuição entre os canais, a importância da gente ter o conteúdo ali explorado em vários dos nossos canais, que vai falar sim sobre a nossa marca Globo, né? Não é só o Globoplay. E esse é o poder que a Globo tem como um todo, né? Isso. Ela é a única no Brasil que tá ali permeando TV surreal. paga, Tá TV muito na aberta, frente, assim. Muito na streaming. frente. E tem um ponto, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas durante um bom tempo, quando o YouTube chegou num grande boom dentro do mercado brasileiro, e todo mundo começou a... o YouTube ameaçando a Globo. Aí, tipo, eu sempre pensei nisso, tipo, cara, será mesmo? Porque, assim, qual é a necessidade que a Globo tinha? Porque a movimentação era exatamente essa. Tipo, será que cabe da Globo? Isso eu tô falando há muito, muito tempo atrás, sei lá, 2007, por aí. Então, pô, será que cabe a Globo fazer uma novela dentro do YouTube? Porque o nível de infraestrutura que ela tem, ela cria o dela. Tá aí. Globo aí, tá ligado? Então é isso. Porque, na verdade, tipo, é uma movimentação que a galera faz muito lá fora e que aqui pouco se viu, né? De você conseguir fazer essa distribuição de canal assim tão forte e tão autoral, né? Porque uma coisa é o cara lá no canal no YouTube, com a liberdade que ele tem, sabe? Sem a restrição do ponto de vista ético, do cara falar, pô, eu vou botar uma nota de R$1, eu vou tomar um banho de Nutella, sabe? Tem certas coisas que extrapolaram do ponto de vista exagerado dentro do YouTube, que de fato trouxe mais audiência, mas nem tá perto do que a Globo vai atingir com a quantidade de pessoas com Nós canhão de trazemos vídeo que ela audiência para o YouTube, nós temos canais Isso que eu falo. dentro do YouTube. Então, parte da audiência do YouTube é Globo. A própria, Né? você vê que a Globo faz uma parada. Tem duas coisas que a Globo faz em comum com a gente, tá? Uma, que a Globo, ela pega, por exemplo, o História é Essa Porchat. E aí é um programa que tá no GNT. Isso depois vira um programa que também tá na Globo, depois de um tempo. E isso se torna um podcast no Spotify, que também tá no Globoplay. É igual a gente. A gente pegou Dicas de Analytics, saíram 100 episódios aqui no Spotify, gravamos em vídeo, a gente solta só em áudio no Spotify, botamos em vídeo agora no YouTube, então, muito próximo. E a outra coisa que a Globo tem parecida com a gente é a criatividade para nome de produto. TV Globo, Globo Esporte, Globo Show, Globoplay, Globosat, é igual a gente. Métricas Boss Prime, Métricas Pro, Analytics Talks, Analytics Summit. Marcas consolidadas, exato. gente. A gente bota o nosso nome que a galera sabe, é igual o Globo. E só complementando essa questão, que as próprias marcas Globo, elas se complementam, né? Essa própria estratégia de levar ali a Tati, a Ana Maria, o Mion, para divulgar o Globoplay, a gente vê que, assim, a estratégia funciona. Né? A gente aumentou ali o cadastro em 4 vezes do que a gente tinha no dia. Então, a Globo, como um todo, ela tem uma força muito grande. É um canhão ali, né? Então, a estratégia, na verdade, já existia. Desde que a gente lançou ali o Globoplay, a gente já tinha o sinal do ao vivo. Ele foi expandindo, Brasil. Né? Mas a gente precisa trazer essa informação. A gente recorrentemente precisa ter ali as campanhas de marketing, né, funcionando para que a gente tenha um alcance cada vez maior. E aí essa complementariedade. E a gente também reforça a TV, canais pagos, então tudo precisa estar muito integrado. Perfeito. Então, lembrem-se, Globoplay não é o assinante Globoplay, é o conteúdo Globo. Né? Então, é uma das janelas importantíssimas em que a gente tem usuários que vão ter conteúdos exclusivos ali pagos, porque eles vão estar assinando, né, um determinado tipo de conteúdo, mas é a nossa casa, né? A nossa casa é a Globo, a nossa distribuição de conteúdo está dentro de uma só Globo. Então, é muito importante isso enxergar. A cultura, inclusive, ó, tá presente. Cara, eu acho que pra gente finalizar esse papo aqui, por incrível que pareça, voou já. Voa, né? A galera que acha que eu falo isso pra todo podcast, é só ouvir todo podcast toda semana, vai ver. No podcast que eu sei que o tempo voou, que eu nem percebi, eu falo mesmo. Nos que eu acho que não voou, eu não falo porra nenhuma. Porque não acaba. Não voou, não. Não é questão de... porque eu não achei que passou rápido, é só isso. Gente, mas quanto aqui tempo eu a gente olhei tá e falei, aqui? porra, muito tempo já, gente. Muito tempo já. A gente tá aqui desde 2h30. Tamo
Estamos aqui, ó, trocando ideia, batendo. 1h30 já de podcast. Eu descobri Uau. agora. Como é que eu descobri isso? Que baseado em dados. Baseado em dados. Eu falei Seu assim, ó, ponto, no seu ponto. não, que então, eu fiz a pergunta certa. Falei, o Luciano falou, quanto tempo a gente tá aqui? Aí o time ali, ó, já olhou e falou assim. Aí eu falei, 1h30. Fiz a leitura, né? Gente. Soubemos pedir. Olha só que doideira. Mas pra gente poder finalizar aqui esse papo, tá bem bacana, que eu sei que a galera vai ficar maluca, vai ficar doida. E quem sabe você não ouve isso depois na Globoplay. Pô, isso é muito maneiro. Vamos cavando, pô. É. Tem cara de pau. Perguntar não ofende, É né? isso. Mas pra gente finalizar aqui, se vocês fossem dar uma dica pra alguém que tá entrando na área de dados e pra alguém que tá estruturando uma área de dados de uma empresa, quais são as dicas que vocês dariam que, assim, você que tá se capacitando pra trabalhar com isso, o que você não pode esquecer de ter? E você que tá estruturando um time ou quer ter isso que a gente tá fazendo, porque todo mundo começa de algum momento. O que você não pode deixar de ter desde o momento zero que você tá pensando em criar essa área de dados, nem que essa área de dados seja você? Quais dicas vocês dariam pra galera aí? Fique à vontade quem quiser começar. Agora ping-pong, né? Agora a bola tá solta aqui. Eu acho que falando um pouco do profissional, e eu vivo isso assim em algumas trocas que eu tenho, primeiro entenda qual é o seu propósito, né? Porque a área de dados, ela vai desde o engenheiro, cientista, até analista de dados. Eu tenho perfis diferentes. E isso é muito importante, porque isso era um assunto que eu falava muito com o time, né, no passado, porque era uma construção deles, né? Mas eu sou cientista, eu sou analista, eu sou. Então, assim, se entenda que tipo de profissional você quer ser. Você quer trabalhar com modelo, você quer trabalhar com análise e exploração do dado, porque os 3 tipos de profissionais, eu dei exemplo desses 3 tipos, mas tem o arquiteto de dados, tem outros, mas eles são essenciais. Um não funciona sem o outro. Então, primeira coisa é conheça, explore os tipos de profissionais que você tem na área de dados e entenda onde você se enxerga, né? Se encontre ali. E a partir daí, estude, dentro daquele contexto, quais são as principais competências. E quando você entrar numa empresa, independente se você conheça ela ou não, passe Entenda sobre ela. a entender sobre ela. Né? Porque, de novo, um cientista de dados ou um engenheiro de dados, não é porque ele está ali por trás de uma programação de banco de dados que ele não precisa entender que tipo de dado está passando na mão dele. Né? Então, por mais que você seja um arquiteto de dados, um engenheiro, conheça a empresa, entenda a estrutura, porque isso vai fazer muita diferença na sua construção, nas suas decisões. De que tipo de tabela você vai entregar, ou que tipo de arquitetura você vai fazer. Né? Então, acho que para os profissionais é um recado importante. Assim, eu acho que eu teria 2 dicas nessa linha também. Né? Um deles, a gente fala de área de dados, área de inteligência. O principal ponto é use as ferramentas que estão à sua disposição, principalmente as ferramentas ali de AI. Né? Se você não trouxer isso para o seu dia a dia, para você ganhar produtividade, você não vai focar no que você está ali para focar, que é gerar insights, né? Que é o objetivo ali do seu negócio. Então, acho que essa é a dica, utilize. Eu assisti recentemente um webinar que falava sobre inteligência artificial, e ele falava, se você não consome 3 dias de alguma inteligência artificial, você não sabe ainda o valor que ela tem. Então, eu tenho falado para o time, comece a usar, né? Ganhe produtividade com isso. Em coisas simples, né? A gente teve um cenário recente que nos ajudou ali, a gente economizou algumas boas horas, tá? Simplesmente num dashboard eu precisava filtrar o que era o último dia do mês, senão ele ia acumular as informações. Então, lá em 2 linhas, a gente pediu o código, dá lá o último dia de todos os meses, de 2020 até 2030. Maravilhoso, né? Nossa, assim, imagina, ou colocar alguém para fazer isso toda virada de mês, ou levar isso para um Excel para criar uma regra. Então, assim, otimizou o nosso tempo, ele pode focar no que precisava ser feito ali. Então, e aí, realmente, esse é o ponto, novamente, de você ter o foco ali no que você precisa realmente dar. E até porque, muitas vezes, esse processo que a Beta falou, né, de cientista de dados, análise de dados, construção, validação do dado, é um processo tão longo e tão cansativo, né, e às vezes você tem algum problema, e aí você precisa revalidar e fica num looping ali até você conseguir entregar o dado, que chega no final, que o analista tem ali a informação pronta, cara, já cansei disso aqui, né? Que eu já estou esgotado, não consigo mais ter o que extrair disso. E até porque já tem outra demanda na fila para
você atender de forma urgente. Então, ganhe seu tempo, otimize seu tempo, utilizando o que a gente tem de importante. E aí, minha segunda dica é um pouco nessa linha ali de conhecer o negócio. Isso que vai fazer você ser o diferencial, né? Porque o seu mercado tem muitos lugares, né? Por exemplo, vendas. Eu vou falar de vendas no Globoplay, em qualquer outro produto. E aí, o que esse analista vai fazer? Ele vai trocar um código, né? Ou vai usar uma linguagem de programação diferente. Mas se ele não souber o que ele está gerando, conhecendo o seu negócio, para realmente gerar ali informação relevante, ele só vai estar vendo dado, Perfeito. né? Ele só vai estar vendo dado. Então, esse é o diferencial dele ser um especialista naquele negócio. Conhecer Perfeito. o seu business. Esse é o negócio. E sobre estrutura para empresas, né? Acho que você fez uma pergunta também em relação a isso. É importante. Acho que o recado é: comecem, né? Não vai ser perfeito. Existe muitas formas de se começar, né? Mas não vai ser perfeito. Então entenda que você vai passar dificuldades, você vai errar, você vai fazer entregas que talvez não sejam adequadas, mas você vai precisar passar por isso, até para você entender o contexto e a maturidade da sua empresa em relação a dados. Né? Se é uma empresa pequena, onde você consiga já nascer com uma estrutura de dados bem consolidada, em termos de infraestrutura mesmo, excelente. Né? Se não é, se é uma empresa que talvez precise reconstruir toda essa infraestrutura, comece de alguma forma. Eu tenho muito orgulho assim de ter visto que o time ali da Inteligência Globoplay, que foi o time que eu assumi assim que eu cheguei na Globo, da resiliência que eles tinham para construir algumas coisas que, com base em informações que ainda não estavam estruturadas. E funcionava. Né? Hoje, eu até falei para eles, quando eu cheguei, eu falei, eu cheguei para facilitar a vida de vocês. Né? E graças a Deus, hoje o cenário é bem diferente. A Dani falou um pouco aqui de toda a construção, né, de engenharia que a gente fez. Então, o mundo não era bonito há algum tempo atrás. Né? A gente corria atrás da informação de outras formas, mas a gente entregava, que era importante ter informação. Né? Até hoje tem algumas coisas que são informações que estão em concepção ali, e a gente ainda entende como que a gente vai construir até uma gold, como é que a gente vai entregar esse dado, mas a informação, você precisa começar, a informação ela vai sair. Né? Então, eu acho que esse é o meu principal recado. Não tenha medo de errar, porque é isso que vai construir a maturidade da sua empresa em relação aos dados. Pô, acho que só para finalizar isso que vocês falaram, lá em 2006, o Clive Humby, durante uma conferência, falou que data is the new oil. E todo mundo fala sobre isso, né? Só tirar do contexto que ele falou no final, né? Ele falava que assim como o petróleo precisa de uma refinaria. Exatamente. Então, se você não refinar o dado que é importante para transformar em decisão, dado por si só. Eu uso exatamente esse exemplo nas minhas palestras de dados. Exatamente. Então você vai gostar do meu livro, viu? Porque eu tenho uma parte dessa. Ai, gente. Tem exatamente explicando sobre isso no livro. Já tô vendendo ele aqui, né? Eu falo sobre isso. Já tô vendendo o livro, já cavei que é a vendinha. É hora de vender? Então tá. Então aproveita. Ó, gente, oferta do Globoplay no ar. Mais canais até o dia 19 de setembro. Hoje é dia 6. Tá? 12 de 37,90. Aproveitem, que é só até o dia 19. E quem sabe tu não compra e assiste a gente lá. Não, a pergunta que não quer calar agora é como é que faz pra trabalhar lá, né? É, isso aí. Tá, boa. A hashtag vem pra Globo, né? A gente tem um site ali exclusivo onde estão divulgadas as vagas. A gente tem uma curadoria incrível de RH, a gente tem uma troca também entre áreas, já indicações a gente recebe também, e a nossa troca entre áreas ali internamente junto com a RH é super parceira. Então, como eu falei para vocês, a gente tem área de dados espalhadas, às vezes eu já entrevistei profissionais que eu falava, fulano, você tem vaga aberta, esse profissional é para você. Então, assim, valorizamos isso, né? Então, não tenha medo de vir para uma entrevista, venha preparado do que você conhece, estude, é muito importante estudar também o mercado onde você está indo, a empresa que você está indo conhecer, né? Não conheço 100% da Globo, não tem problema, ninguém vai te perguntar sobre a Globo, mas entenda onde você está visando. Temos processos para jovem aprendiz, estagiários. Temos estagiários hoje na Globo gerentes, diretores que começaram como estagiários, né? Então, é uma empresa que... Muitos, inclusive. Muitos, né? Então, é uma empresa que a gente, nesse evento, a gente ficou surpreso ali como que as pessoas da empresa têm muitos anos de casa, né? Porque vieram
lá da base, né? Então, tem Hoje, processos. a maioria dos nossos líderes também, né? A base vem forte. Mafê, Rio, Maria. Sim. Tem mínimo 5 anos pra cima de casa. Falei que a gente tem muita coisa em comum. Ai, é muito legal. Meninas, muito obrigado, A viu? gente que agradece. Por eu essa agradeço aula muito aqui, essa o convite. troca. Foi irado saber Adoro um trocar pouco com mais vocês. por dentro da Globoplay, nessa parte de dados, e como vocês utilizam dados na tomada de decisão, e como isso é tão importante e vivo dentro da estrutura. E foi muito maneiro. E ainda tinha muita Poder coisa pra conhecer. falar, viu? A gente Tinha. pode fazer de repente. É. A gente- Sobrou muita coisa. Gostei, aqui. né? É verdade. Estão deixando a gente sonhar, hein? Fazer uma outra rodada dessa dentro dos Quem estúdios sabe a Globo. gente não traz também o time de inteligência de publishing mesmo. Falar de G-Show BBB, que já que Vamos não deu fazer tempo, uma série né? só sobre dados na Globoplay, Ó. dentro da Globoplay? Olha! Vamos levar para Zero. Eu acredito. 2 segundos. Vamos fazer uma análise. Dani, baseado em dados, você pode defender a gente. Vamos organizar isso aí. A gente manda uns dados do podcast aqui depois pra tu defender a gente. Precisamos disso. É fundamental pra levar pra lá. Gente, essa audiência aqui tem que ser uma das melhores. Se não é, o que se não é? Retenção altíssima. Eita, não sabe nada Engajamento lá em mesmo. cima. O quê? Galera, é muito forte. Você viu. Você tava no Summit. É. Você viu o engajamento da galera levantando, aplaudindo. Você viu, pô. Tá Ai, maluco. que A galera é lindo. forte. Você que ouviu a gente aí, de nada, viu? Quer assistir nosso conteúdo da Globoplay? Então compartilha isso com os outros, dá 5 estrelas pra gente poder crescer e tá lá na Globoplay, fechou? Um abraço e até a próxima semana. Valeu!